Fala pessoal, e aí, como é que tá vocês? Tudo jóia? Aqui é conteúdo. Conteúdo toda semana eu trago um vídeo para você e hoje a aula de número 7, o impacto das emoções negativas na vida real. Se você está passando por algum momento de emoções negativas e não entende por que isso está acontecendo, nós vamos falar nesse vídeo aqui. E o que foi que eu também vivi com essas emoções negativas e sempre vive com essas emoções negativas. Ninguém consegue tirar essas emoções e acabar e não acontecer mais. Então são comportamentos que não estão sob nosso controle, porque quando se trata de emoções, a gente tem uma certa dificuldade. Você tem que se treinar o tempo todo para que você consiga controlar essas emoções, entender por que surgiu, por que está acontecendo isso com você e tentar botar ela no lugar dela. Aceitar, dar nomes. Então vamos falar sobre isso. Na prática, né? Como é que isso acontece? Então, quando você passa a reagir ao mundo. Às vezes você está numa construção de pensamentos, construção de comportamentos, e você pode ser que você passe por essas experiências que não é legal. Por quê? Quando você está em casa de boa, deitado dentro de casa o tempo todo, essas emoções negativas, praticamente elas não aparecem. Mas quando você se expõe a algo, aí essas emoções elas começam a aflorar. Porque você tem talvez a vivência, o ambiente que você está inserido e te proporciona isso. Pelo fato das suas ideias, às vezes, não bater com as ideias de outras pessoas. Talvez você é funcionário, você tem um problema lá com a pessoa com qual você é subordinado. Ou se você é líder de alguma equipe, se você é empresário, se você é chefe de equipe e tem algumas pessoas subordinadas a você e também não faz aquilo tal qual você queria que fizesse. De repente você é um pai de família e está tendo aí algumas dificuldades de comunicação em casa com a esposa, com os filhos, e talvez você é só filho, mas está tendo problemas de relacionamento com os pais pelo fato de não entender. Então vamos lá, vamos colocar o meu caso, que sou pai de família, trabalho, e fora o meu trabalho eu tenho os meus estudos e tenho esse compromisso de trazer para você aqui essas mensagens, esses vídeos para te ajudar. Imagine que eu vou para o trabalho, acordo, bacaninha, vou para o trabalho, chego no trabalho, já começa a dar alguma coisa, algum atrito com algum colega, com um gestor, com algum encarregado, e ali eu não me dou conta de que aquelas emoções tomou conta de mim. E aí eu vou trabalhar mesmo assim, aborrecido, e passo o dia todo macambúzio, pensando naquilo que aconteceu, e de repente aparecem outros problemas, às vezes problemas no trânsito, alguém te dá uma fechada, alguém entra na frente, e talvez alguém te xinga pelo fato de você não ter feito nada. Existem vários fatores que pode agravar aquele pequeno pico de estresse que você teve lá no início do dia, mas por que isso não foi resolvido? Aí você chega em casa, de repente a esposa está aborrecida, zangada com alguma coisa também, lá no trabalho, na rua, que seja, com o filho, e aí já vem aquela cascata de problemas, e muitas pessoas, né, agressivamente partem para cima, saem nas vias de fato. Isso é coisa horrível, tá? Mas acontece isso aí, e você vai entender por quê. E não sabe lidar com os filhos, não sabe lidar com a esposa, não sabe lidar com os pais, com os colegas de trabalho. E
e juntou muita coisa. E você não soube lidar com isso. O ambiente em qual eu fui criado, desde a minha infância, da minha adolescência, sempre foi um ambiente muito conturbado, muito doloroso. Vivi apenas... O meu crescimento foi com a minha mãe. Meu pai esteve ausente por separação, os dois não deram certo. Minha mãe saía para trabalhar e vivíamos em uma comunidade de gente muito simples, que saía cedo para poder trabalhar e os filhos ficavam por ali à toa e com a cabeça ruim, não sabia o que fazer, aprontava muito. Então estávamos em um ambiente que tinha muita violência em volta de todos nós ali naquela época, e palavras pesadas e palavras de baixo calão, e isso vai modelando a pessoa. E de repente você conviveu num ambiente assim como eu também convivi nesse ambiente. E a gente vai crescendo e vai levando consigo esses comportamentos, essa bagagem ruim. Vamos colocar o nome de bagagem. Essas bagagens você carrega até na sua fase adulta, ou até mesmo até o dia de sua morte. Muita gente carrega essa bagagem. Eu carreguei essa bagagem por quase 40 anos. Eu já falei aqui nos vídeos algumas vezes. Essa foi a experiência vivida, o que aconteceu comigo. Então eu não aprendi a dialogar. Eu não aprendi a buscar conhecimento e sabedoria. O que eu aprendi foi apenas me defender atacando. Isso foi o que eu aprendi. Responder gritando. Eu queria ser mais forte, queria mostrar que eu era forte, porque o ambiente me modelou para ser forte fisicamente, mas fraco psicologicamente e fraco espiritualmente. Então, quando o pai chega em casa, que passou por todo aquele processo no trabalho, todos aqueles problemas que teve no decorrer do dia, chega em casa, está um acúmulo também de problemas em casa, ele não aguenta, ele estoura, não tem gestão das emoções e ele vai, talvez, sair nas vias de fato. Como eu falei, isso é horrível, demonstra imaturidade, e maturidade não tem nada a ver com idade. A pessoa pode ter 70 anos, ela pode ser imatura até o dia da sua morte. E ali pode usar palavras agressivas, né? As agressões verbais com a esposa, com o filho, ou o inverso, a esposa xingando o esposo, o filho xingando os pais, os avós. Isso aí está acontecendo muito. Então, por falta das gestões de emoções, e acaba tendo essas emoções mal compreendidas, né, dos seus comportamentos mal resolvidos. Isso é a característica do impacto das emoções negativas. Então, quem já viveu isso, ou quem vive isso, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu vivi muito isso aí. Não ao ponto de ser agressivo fisicamente nas vias de fatos, mas agressivo verbalmente falando, né? Palavras duras, palavras ruins. E era assim que eu achava que poderia me defender. Nunca no diálogo. Mas a minha história teve uma virada, e a sua também pode ter essa virada. E eu estou aqui para te ajudar. Aqui não é conversa fiada, conversa barata. A conversa que eu estou tendo com você é uma conversa muito madura, envolveu muita dor psicológica, muita dor física também. E imagine se eu não tivesse mudado a minha postura. Imagine se Nelson Mandela não tivesse mudado a postura dele, sairia daquela prisão com muito rancor e
com espírito de vingança. Viktor Frankl também, que encontrou seu sentido ali onde ele estava, poderia sair amargurado em busca de vingança, mas ele soube ressignificar isso. Isso aconteceu também comigo quando eu ressignifiquei alguns tempos atrás e canalizei essa dor, essa frustração, essa falta de emoção, a falta de compreensão, né, das emoções. Emoção eu tinha até demais, emoção ruim. Então foi a partir da leitura, a partir da educação, em busca de um desenvolvimento. Quando fala desenvolvimento, realmente é desenvolver. Você desenvolve algo que existe e você pode desenvolver algo ainda que não existe. Você cria e você desenvolve. Entende de que você já existe e não precisa mais ser criado, porque você já está criado. Agora falta você desenvolver novas habilidades, novas competências, desenvolver um autoconhecimento, se descobrir, uma autodescoberta, porque talvez você esteja preso no eu há muitos anos. Esse eu aí, ele tem que acabar, você tem que desistir desse eu. E agora investir firme em um novo eu. Então, para identificar as emoções negativas, né, o que é que significa realmente identificar isso na prática, né? Imagina de que, vamos voltar naquela história que sair de casa de boa, tranquilo, mas eu já estou carregado, cheio de problemas. Estou com aquela bagagem. Mas eu saí num dia tranquilo. Cheguei na empresa e tive um problema. Talvez eu cometi algum erro, algum deslize. E a pessoa que está na liderança, em cima, ela não sabe dialogar. Talvez também porque esteja cheio dos seus problemas, cheia das suas mazelas emocionais, e despeja sobre você aquilo ali, e você não sabe lidar com aquilo e acaba tendo esse problema. Então o seu chefe brigou com você, a sua esposa brigou com você, não é simplesmente você ficar o dia todo com raiva, sem falar por que você está com raiva. Estou com raiva, esse é o primeiro ponto. Estou com raiva porque meu chefe, fulano de tal, me chamou a atenção. Eu estou frustrado porque eu falhei naquele ponto. Não é porque eu estou frustrado, estou com raiva de tudo, de todos. Está errado. Esse aí não é o melhor caminho. Estou frustrado, estou com raiva porque eu fui chamado a atenção. Estou com raiva porque eu não fiz tal coisa, minha esposa me chamou a atenção. Ou também estou com raiva porque estou com inveja de tal pessoa. Tem gente que é assim. Infelizmente tem. Estou com raiva porque fulano tem e eu não tenho. E eu não queria que ele tivesse. Porque inveja é isso. Inveja, a característica da inveja é essa. A pessoa fica com raiva porque a outra adquiriu e ela não adquiriu. Então ela prefere que a outra não tenha. Imagine que uma pessoa fique com raiva de mim porque eu adquiri todo esse conhecimento e estou em busca, me aprofundando cada vez mais para conseguir mais conhecimento. A pessoa fica com inveja de mim, fica com raiva porque eu tenho esse conhecimento e ela não. Mas ela não quer alcançar esse conhecimento, prefere que eu perca esse conhecimento. Mas conhecimento adquirido ninguém pode tirar de você. Então esses são os pontos para você começar a identificar por que você está com raiva. Por que aconteceu isso? Porque eu estou com raiva porque fulano falou, ciclano fez, ou sei lá. O que você achar que... O que foi que aconteceu? O que é que vai despertar a sua emoção?
O que foi que aconteceu? Porque você foi rejeitado, porque você foi desrespeitado, porque você foi humilhado em público. Esses são os gatilhos. Você foi humilhado pelo seu chefe, acendeu o gatilho da raiva. Mas você tem que dar um nome à raiva. Estou com raiva porque imagine que, sei lá, imagine que eu cheguei 10 minutos atrasado na empresa. O chefe foi lá publicamente deve ter 2 ou 3 pessoas ali, e me chamou a atenção e eu fiquei com raiva daquilo. Aí, quando eu sair dali, sem bater boca, né, vou sair dali e vou falar, pô, eu tô com raiva porque o cara me chamou a atenção. Tá errado. Tudo bem, ele tem a parcela do erro dele? Tem a parcela do erro dele. Isso aí não vamos tirar esse mérito dele estar errado. Mas você chegou atrasado, você também não está errado. Se fosse o seu funcionário, estaria tudo bem, tá tudo certo. O seu cliente esperando o seu funcionário chegar para ser atendido e você no momento não pode atender porque talvez você nem esteja lá. Ou talvez você não é a melhor pessoa para atender aquele cliente. Então, quando você fala, estou com raiva porque João me chamou a atenção em público, me humilhou, mas eu também errei porque eu cheguei atrasado. Entende que quando você começa a dar nomes e começa a reconhecer as coisas, fica mais fácil? Hoje em dia as pessoas não querem reconhecer os seus erros. Elas simplesmente querem impor as suas vontades sobre outras pessoas. E isso é o que acontece e que, sabe, cria atrito à toa, briga à toa. Então, vamos tentar mudar isso aí, esses seus comportamentos. Começar a assumir para você que você está com raiva. E quando você está com raiva, você dá muitos sinais físicos. Eu dava muitos sinais, porque eu andava muito com raiva. Hoje, eu já praticamente não tenho sinais, porque eu já não estou andando mais com raiva de nada. Sabe, eu já estou bem tranquilo e eu não estou me preocupando com muita coisa. É isso, mas os sinais da raiva, você fica com a respiração curta, né, com os punhos cerrados. É isso que você fica. Tensão no maxilar, queixo aqui, ó, apertando, né? Você fica com aquela tristeza, os ombros caídos, você fica sem brilho, você não quer falar, falta energia, você fica ansioso, fica suando frio, fica com os batimentos acelerados, fica com o estômago preso, você não consegue ir no banheiro. É muita coisa. Então, se isso tudo é ruim, com raiva, triste, ansioso, deprimido, respiração curta, intestino preso, tensão no maxilar, punho cerrado, isso tudo é ruim. E para que você quer ficar desse jeito? Entende? Para quê? Se pergunta, se você estiver vendo esse vídeo aqui, se pergunta por que você fica desse jeito. Se não é coisa boa. Então, o importante é você resolver isso o quanto antes. Dar nome. Você precisa dar nome à sua raiva, né? Você tem que falar por que você está com raiva para que seja resolvido isso o quanto antes. E você precisa gerenciar essas emoções negativas. Você não pode deixar ela ficar à toa, essas emoções. Você tem que agora ter uma disciplina e organizar as suas emoções. Você tem que saber o nome da fera para você domar a fera. Cada fera tem um jeito de ser domado. Um leão doma de um jeito, um cachorro doma de outro. Então, você tem que dar um nome. E aí você começa a domar. Você tem que fatiar isso aí. Para que você não tenta resolver tudo de uma vez. Você que tenta resolver tudo, você acaba não resolvendo nada.
e não tem qualidade em nada, porque fica tudo à toa. Então você tem que ter uma disciplina emocional para você organizar todas essas má gestões. Porque se está errado, é má gestão. Então você não está sabendo gerir isso aí, né? Gerenciar não é reprimir. Gerenciar é você canalizar tudo aquilo que está acontecendo para algo bom. Eu já vivi muito assim. E teve uma fala que eu usei por muito tempo e uso até hoje, mas hoje eu tô usando menos. Que em toda situação ruim, ela tem um aprendizado. E esse aprendizado tem algo bom. Sempre tem alguma coisa boa. Você só não consegue ver às vezes porque você está muito aborrecido e muito zangado. Então você tem que ter uma técnica para você baixar aquele nervoso, aquele estresse. Você respira fundo, com calma, solta com calma, respira de novo. E aí você consegue ter aquela visão panorâmica, você consegue olhar e consegue ver além do que você já estava vendo. Então, só quando você consegue canalizar isso, ressignificar aquela raiva, aquele nervosismo, é que você consegue, começa a ter uma disciplina sobre como organizar. Hoje em dia, o que eu faço? Eu respiro fundo, fundo, e fico observando a outra pessoa perdendo o controle das emoções. A pessoa tá lá gritando, berrando, chega a tá cuspindo, o canto da boca chega a enche de baba aqui, ó. E eu fico assim olhando, sabe? Eu não fico com desprezo não, tá? Porque isso aí também é muito ruim. Eu fico olhando, observando, tipo concordando, balançando a cabeça e fico, sabe, fazendo análise. Por que ele tá desse jeito, mano? O que está acontecendo com ele? Ele não está com raiva por conta desse fato. Ele está carregando isso já tem tempo. Só que agora ele achou uma oportunidade de explodir. Porque quando o cara tá nervoso, aborrecido, e quando ele, sei lá, o cara de repente é da minha estatura, tem 1,70 m. Eu tenho 1,70 m. E quando encontra um cara, sabe, de uns 2 metros de altura, o braço da grossura assim de uma bananeira, por que ele não vai lá? Hã? Pensa aí direitinho. Por que ele não vai lá estourar com esse cara? Imagina o cara saindo da academia, sabe, parrudo, parecendo um búfalo. Por que ele não vai lá em cima desse cara? Por que o cara, quando tá aborrecido, zangado, sabe, querendo matar todo mundo, e quando dá de cara com, sei lá, um polícia braba e violenta aí, polícia doido, tipo BOPE, BEP, CAEMA, por que quando ele bate o olho naquele cara, ele não parte pra cima dele? Se ele tá tão com raiva assim. Não, ele vai descontar em quem ele tem segurança de que não vai lhe acontecer nada. Esse é a pessoa que, na verdade, um covarde, né? Ele quer estourar, quer brigar com alguém, não quer resolver os seus problemas emocionais, mas ele vai encontrar em alguém mais fraco que ele sabe que tem condições de se impor sobre aquela pessoa. Então logo entende de que consegue controlar as suas emoções mesmo no ápice dela. A conclusão é essa. Ele tá violento, tá, sabe, aborrecido, mas chegou alguém que demonstra, impõe sobre ele uma força maior do que a dele. Ali ele controla a emoção. Chama até de doutor. É isso que acontece.
então logo entende-se de que você consegue controlar as suas emoções. Então, o que a gente tem que fazer, igual eu faço aqui, é trazer experiências reais para que você entenda do que é que eu estou falando, porque eu já vivi muito nesse estresse, já vivi muito nesse descontrole emocional, nessa falta de disciplina. A raiva para mim virou direção uma época da minha vida. Se não tivesse raiva, não ia. Vai na raiva, vai no ódio. Não existe isso. A raiva no ódio, não existe isso. Existe disciplina. E isso foi o que consegui mudar a minha forma de pensar, mudar os meus comportamentos. E aquela situação eu já deixei para trás. Então, foi uma vergonha. Isso para mim, no meu entendimento, é uma vergonha, mas que agora virou humildade. Vim cá me abrir com você e fazer com que você também pensa de que você pode ser uma pessoa muito melhor do que você é hoje. E o que eu fiz? O que eu fiz para isso? É me olhar no espelho. Assim como eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou me vendo, porque eu estou usando a câmera aqui do telefone, eu consigo me ver e olhar aqui e falar que obrigado por ter criado um novo eu, né, ressignificado. Obrigado por entender mais sobre as emoções, controlar emoções, ter disciplina, porque só assim você consegue avançar. Se você é uma pessoa descontrolada emocionalmente, infelizmente você não vai avançar. Você vai continuar aí com esse velho eu, com esses comportamentos no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Ah, mas eu sei lá, se eu ganho 30 mil por mês, e de repente você pode falar 50 mil. Você vai continuar com os mesmos 30, com os mesmos 50. Se você ganha 100, você vai continuar com os mesmos 100. Você nunca vai avançar mais do que isso, porque as pessoas... É a pequena porcentagem da população que está numa linha ascendente, ela não vai pegar no seu braço e ela não vai te levar. Então, pensa direitinho o que é que você está fazendo. Se você, de repente, tem medo, né? O seu medo pode se transformar em fé. Se isso tudo aí que você... Eu tinha vergonha. E eu tinha medo também, né? Mas o medo virou fé. Eu tinha medo de errar, eu tinha medo de não ser ninguém na vida, de não ser ouvido. Por muito tempo eu vivi numa solidão interna dentro de mim, sem sentido, sem propósito. Passei muito tempo sozinho dentro de mim, vivendo com família. Se você está passando por isso, saiba também que eu já passei por isso. Com família, com filho, cachorro, tudo, mas eu me via sozinho, dentro, preso, trancado dentro de mim, sem saber, né, que propósito, qual era o meu propósito, qual é o meu sentido. Eu não sabia nem que existia essa palavra. Propósito, não sei o que é propósito, não sei o que é sentido, né? Isso se torna uma dor interna. O psiquiatra Augusto Cury diz que esqueci o nome, a depressão, perdão pessoal, a depressão, ela é o pior nível de dor, é a depressão. Isso é o que o psiquiatra Dr. Augusto Cury fala. E realmente é uma dor, sabe? Algo, um vazio existencial dentro de você, você não sabe. E o Dr. Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, ele fala assim:
tudo bem, então você não tem sentido na vida, você morreria agora? É, sim, eu morreria agora. E por que você não se mata agora? Aí a pessoa falava, é porque é minha filha. Então tá, o sentido da sua vida é sua filha. Ah, porque eu queria ajudar minha mãe. Então tá, o sentido da sua vida é ajudar sua mãe. E não só sua mãe, mas ajudar alguém. Entende que ele chegou a esse nível de entendimento? O vazio existencial, muitas pessoas estão em depressão porque elas querem viver mais e não conseguem viver mais. Ela quer viver a vida com intencionalidade e não consegue porque tudo que ela faz não tem sentido, não tem propósito, porque ainda não chegou ainda no entendimento dela, porque ela faz o que ela faz e porque ela age do jeito que ela age e ela não sabe que existe um outro caminho. Era assim que eu me sentia. Eu não cheguei a ter depressão, graças a Deus, e nem quero ter, mas eu vivia nesse vazio existencial. Queria fazer tudo ao mesmo tempo em busca de um caminho, mas foi numa busca dessa que eu descobri o meu sentido e o meu propósito, que é aqui falar com você, trazer uma mensagem de esperança, de sabedoria, um conhecimento de fato, né, na veia. É isso que eu faço, isso é o meu sentido, esse é o que eu gosto de fazer. Se vai ter visualização ou não, para mim pouco importa. É o que eu estou fazendo, o que eu gosto. Eu não estou atrás de views, milhões de views. Pode ser que uma pessoa, você sozinho, esteja assistindo. Para mim tá excelente, tá ótimo. Era isso que eu queria que você fizesse. Esse é o meu sentido, o meu propósito é esse. Né? Então, você tem assim, não é dever. Quando fala tem que fazer, mas seria bom você anotar um caderno, escrever, sei lá, um pedaço de papel, botar na geladeira e falar o que essas emoções negativas te causou. O que foi que você perdeu com essas emoções? O que você também aprendeu com elas, né? E determinar na sua vida se ela vai continuar te jogando para baixo ou se você vai canalizar isso e se você vai ressignificar esses sentimentos, essas emoções negativas, se ela vai continuar real na sua vida ou se vai ser apenas uma história para ser contada, assim como aconteceu comigo, que hoje eu conto apenas a história do que aconteceu comigo. Pessoal, essa foi a aula de número 7 do segundo módulo, de uma sequência de vários vídeos que vão vir pela frente. E toda a minha folga eu gravo. E se você chegou até aqui, no final desse vídeo, te ajudou de alguma forma, eu peço você encarecidamente para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal. Você pode ativar a notificação, assim quando eu gravar outro vídeo você vai receber o próximo vídeo. Ele vai te avisar que já foi lançado. E o importante de tudo, se você conhece alguém que esteja passando por essas situações todas que eu falei, você tem liberdade de você compartilhar esse conteúdo com quem precisa. Um forte abraço, muito obrigado.